Este é o Boletim Casa Virada, notícias sobre medidas socioeducativas a partir de um olhar anarquista e abolicionista penal. Neste boletim apresentamos semanalmente notícias sobre medidas socioeducativas, sobre as cadeias juvenis do Brasil e de todo o continente americano e sobre o meio aberto na cidade de São Paulo. Meu maior veneno é cumprir a porra da pena, mas eu sei que logo vou sair. Vou pra quebrada resolver os meus problemas, vou zoar e tirar onda no palco como MC. Continuando aqui com a parte do boletim que fala do encarceramento juvenil na América, hoje a gente vai falar sobre o avanço do coronavírus na Bolívia e no Chile. Segundo o site de notícias UOL, até o dia 12 de junho, a Bolívia já somava mais de 17 mil casos de pessoas que testaram positivo para o novo coronavírus. Depois de 2 semanas de flexibilização da quarentena, o país alcançou o maior número de novos contaminados em um mesmo dia, 884. A Defensoria do Povo tem feito visitas nos centros de reintegração social para adolescentes, com o objetivo de ver se estão sendo respeitados os direitos das crianças e adolescentes no contexto da pandemia. Segundo o site da própria instituição, no dia 12 de maio foram feitas inspeções no Centro de Reintegração Masculina Oasis e no Centro Feminino Trinidad Peralta, onde constataram que não estão sendo seguidas as recomendações dos organismos de saúde, colocando em risco a vida de adolescentes, trabalhadoras e trabalhadores. Depois de fazer algumas entrevistas, a Defensoria contou que a população das unidades não tem um conhecimento de quais são as medidas sanitárias que têm que ser tomadas e que não têm sido realizadas medidas de limpeza dos espaços dos centros. Além disso, o problema da superlotação continua e não tem atividades recreativas ou educativas. Os centros não contam com uma área separada para possíveis casos suspeitos de Covid-19 e a única medida de prevenção adotada na enfermaria são luvas e máscaras. A Defensoria também informou que 35% dos e das adolescentes está presa em regime de detenção preventiva. No dia 21 de maio, foi feita uma visita da Defensoria no Centro de Responsabilidade Penal Fortaleza, onde relataram que não há medidas de biossegurança. A única medida que está sendo tomada é a desinfecção de calçados e das mãos antes de entrar no centro. Estão sendo feitas chamadas de vídeo com familiares, dado que as visitas estão suspensas em todos os centros do país desde março. No dia 26 de maio, visitaram o Centro de Reintegração Vilas Roxas, onde também relataram que não há medidas básicas de biossegurança, material de limpeza para uso dos adolescentes e nem locais adequados para eles se alimentarem. Nancy Teixeira, delegada da Defensoria, informou que foram entregues alguns alimentos para o centro e que estão entrando em contato com as autoridades competentes para encontrar soluções urgentes para melhorar a situação dos adolescentes. No Chile, segundo o portal de notícias G1, o ministro da Saúde foi destituído do seu cargo no dia 13 de junho, depois de ser denunciado por informar números falsos sobre o número de mortos no país. Segundo o jornal CIPER, o Ministério da Saúde informou para a OMS que havia mais de 5 mil mortos por coronavírus no país, mas informou à população de que o número era de 2,8 mil. Até a última edição do boletim em que falamos do Chile, tinha um caso reportado pela mídia de um adolescente com Covid-19 dentro de um dos centros de detenção. Dia 27 de abril, o jornal La Tercera comunicou que 7 novos casos de coronavírus tinham sido confirmados em 2 centros diferentes do Serviço Nacional de Menores. Um adolescente e 6 funcionários. O adolescente foi colocado em isolamento e os funcionários em quarentena. No dia 12 de maio, outros 2 adolescentes e 2 funcionários testaram positivos em outro centro chileno. 2 semanas depois, no dia 26 de maio, o Araucania Diário informou que 3 meninas testaram positivo em um dos centros da região de Lautaro. Ontem, dia 13 de junho, a CNN Chile informou que um menino de 13 anos era o primeiro caso confirmado de morte por Covid-19 em um centro do Serviço Nacional de Menores. No comunicado à imprensa, o serviço informou que desde o dia 16 de março, estão sendo aplicados todos os protocolos necessários de prevenção e ação contra a pandemia. É importante a gente lembrar aqui mais uma vez que a única medida possível de ser tomada para garantir a saúde de adolescentes é a liberdade imediata, e que toda e qualquer morte que acontece dentro desses centros é de total responsabilidade do Estado. Fundação Casa evoluiu, o meu grau de ódio, tratado como os animais, pior que um zoológico. Depois da doação de 11 mil máscaras pela Igreja Universal do Reino de Deus para unidades da Fundação Casa, conforme anunciamos na edição 68 deste boletim,
Agora, o Programa Universal Socioeducativo desta instituição religiosa doou 10 mil kits de higiene em 125 unidades do estado de São Paulo, conforme anunciou o R7 no dia 9 de junho. A matéria diz que a Fundação Casa enfrenta uma grave crise orçamentária diante da pandemia e que inclusive até fechou a unidade de Jundiaí, conforme anunciamos na edição 70 desse boletim. Esperamos que esses kits cheguem nas mãos dos jovens e que a Fundação Casa forneça tudo necessário para a higienização pessoal de cada interno, independente de doações. A Tribuna publicou em 10 de junho que os jovens da unidade da Fundação Casa de Itanhaém foram colocados a confeccionar máscaras de proteção facial, as quais foram doadas à unidade de pronto atendimento da cidade. A matéria informa que na unidade os jovens são orientados a respeito do novo coronavírus e que essas ações compõem um processo pedagógico, funcionando como atividade complementar. O Cidade On publicou em 10 de junho que 5 funcionários da Fundação Casa da cidade de Ribeirão Preto foram afastados diante da pandemia, sendo 3 diagnosticados com o novo coronavírus e 2 em suspeita. Não houve a divulgação de casos de jovens com Covid-19. Na região, há 6 unidades, na Ribeirão Preto, Ouro Verde, Rio Pardo, Cândido Portinari, Núcleo de Atendimento Integrado e Semi-Liberdade, sendo que essas 2 últimas estão com as atividades suspensas. Nas unidades que estão funcionando, todas as atividades presenciais estão suspensas, como as visitas, atividades religiosas, palestras, serviço voluntário, educação escolar, cursos, oficinas e também não há saída externa dos jovens. A Fundação Casa informa que estão com os equipamentos de proteção individual e que os servidores do grupo de risco permanecem afastados. Na região, há 167 jovens privados da liberdade. O São Paulo, Semanário da Arquidiocese de São Paulo, publicou em 10 de junho que a Pastoral do Menor da Arquidiocese de São Paulo continuou com seu trabalho de assistência religiosa nas unidades da Fundação Casa através da doação de máscaras e troca de cartas, conforme já anunciamos na edição 68 deste boletim. Além destas ações, a pastoral também enviou pendrives com vídeos e músicas. Para responderem essas cartas, são destinados 2 dias nas unidades para os jovens. Vale lembrar que há um protocolo de segurança em relação às cartas na Fundação Casa. Não se pode escrever o que quiser. Depois que a ou o interno escreve, um funcionário lê e aprova ou não. A Mônica Bergamo publicou na Folha de São Paulo no dia 12 de junho que ao menos 40 jovens e 6 funcionários da Fundação Casa do Jardim São Luís estão com o novo coronavírus, e os 2 médicos que atendem o local estão afastados. Um jovem de 20 anos solicitou habeas corpus diante das condições de confinamento. No entanto, a juíza Kalila Radamilans manteve a internação, que foi confirmada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. Ainda, de acordo com a Mônica Bergamo, 48 adolescentes já foram infectados pelo Covid-19 em 4 unidades da Fundação Casa. Em quase 3 meses de pandemia, essa é a primeira notícia de casos confirmados em unidades do estado de São Paulo que anunciamos aqui, no Casa Virada. A Ponte Jornalismo publicou em 8 de junho o depoimento de um jovem que na época tinha 17 anos que passou pela internação provisória na Ilha do Governador, Rio de Janeiro. Seu relato inicia com agressões físicas e psicológicas pela PM, mesmo antes de chegar ao Degase, e depois com falas sobre locais sem condições de higiene, sem oferta de higienização pessoal, espancamentos, terror psicológico. Quem quiser ler o depoimento na íntegra, acesse ponte.org e procure a matéria intitulada Depoimento. Fui ver um jogo e acabei numa cela, humilhado e agredido. No dia 10 de junho, a TUP-FM publicou em seu site que houve uma tentativa de fuga na unidade Escola João Luiz Alves do Degase, localizada na Ilha do Governador, Rio de Janeiro, no dia 9 de junho. De acordo com a matéria, os jovens tentaram cerrar as grades de seu alojamento, mas foram pegos. Os internos foram encaminhados para a 37ª DP, onde foi feito o boletim de ocorrência por dano ao patrimônio. Segundo o Degase, ninguém ficou ferido.
No dia 14 de junho, houve uma nova tentativa de fuga na unidade noticiada pelo G1. A fuga não foi consumada e 2 agentes ficaram feridos. Os internos novamente foram encaminhados para a 37ª DP para registro de ocorrência. Esperamos aqui que da próxima vez os jovens consigam serrar as grades. No dia 11 de junho, o João publicou que houve uma rebelião na unidade do Degase do Rio de Janeiro, no dia 10 de junho. De acordo com a própria unidade, um confronto teve início após um suposto extravio de carta escrita por um familiar. Houve bateção de porta e fogo em um dos corredores. A polícia militar e o grupamento de ações rápidas do Degase foram acionados e depois de 4 horas controlaram os jovens. De acordo com a matéria, não houve funcionários e nem jovens feridos. Foi aberto um boletim de ocorrência contra os internos por crime contra o patrimônio. O Degase informou que portas e vasos sanitários de 4 alojamentos foram danificados. De acordo com o G1, em matéria publicada no dia 12 de junho, apenas um caso de jovem diagnosticado com o novo coronavírus nas unidades de medida socioeducativa do estado de Santa Catarina. A matéria diz que 21 servidores foram contaminados, mas não especifica se é do sistema socioeducativo ou do prisional adulto. A Crítica publicou em 12 de junho que as e os servidores dos 5 centros socioeducativos do estado do Amazonas estão passando por treinamento e formações em relação ao novo coronavírus. A matéria afirma que todos os e as servidoras receberam equipamentos de proteção individual e que todas as unidades receberam reforço de álcool em gel e líquido. Não há visita nas unidades e a conversa com familiares é feita por videochamada desde 1º de abril. São 5 unidades no estado do Amazonas: a senador Raimundo Parente, a internação provisória, a assistente social Dogmar Feitosa, a interna feminina e a semiliberdade masculina. Não conseguimos registrar aqui, mas no dia 15 de maio, uma matéria no G1 informou que 13 jovens foram diagnosticados com o novo coronavírus na unidade Dogmar Feitosa. No estado do Acre, são 8 centros socioeducativos com 350 jovens. Segundo o Instituto Socioeducativo do Acre, foram registrados 5 casos suspeitos e 1 confirmado do novo coronavírus no estado. O que foi diagnosticado recebeu a liberdade no dia 8 de junho, de acordo com o G1 e matéria publicada em 13 de junho. A matéria diz também sobre uma vistoria feita no Centro Socioeducativo Alto Acre, em Brasileia, feita pelo juiz da vara civil da comarca de Brasileia, onde foi constatado que a unidade estava usando um aparelho comum de termômetro para medir a temperatura corporal dos jovens, sendo que a indicação é que seja utilizado o termômetro digital infravermelho. O TNH1 publicou em 12 de junho que o Sistema Socioeducativo do Alagoas recebeu novos equipamentos de proteção individual em relação ao novo coronavírus e que as e os servidores receberam formações sobre a utilização do equipamento e a doença. De acordo com a Superintendente de Medidas Socioeducativas do Estado, até o momento não há casos confirmados de adolescentes com o novo coronavírus. Mesmo não localizando antes, informamos também sobre o novo coronavírus nas medidas socioeducativas do meio fechado no Distrito Federal. São 9 unidades por lá, que abrigam um total de 800 adolescentes, sendo 1.200 agentes socioeducativos distribuídos entre essas unidades. Nos dias 25 e 27 de maio, o Correio Brasiliense publicou matéria sobre, informando que as unidades registraram 6 casos do novo coronavírus, todos em funcionários e funcionárias, e até aquele momento não havia jovens infectados. O jornal informou que as e os trabalhadores estão utilizando equipamento de proteção individual, que o serviço de limpeza urbana vem fazendo a limpeza e desinfecção das unidades, que há suspensão de visitas, a redução do número de internos por quartos, protocolo de quarentena para quem chega, servidores remanejados e em trabalho remoto. Informamos também sobre o meio fechado das medidas socioeducativas no estado do Mato Grosso, onde há 90 adolescentes distribuídos em 7 unidades. No dia 8 de junho, o João publicou que 4 servidores de 2 unidades do complexo de Pomeri, na cidade de Cuiabá,
foram afastados das unidades por serem diagnosticados com o Covid-19. Até aquele momento, de acordo com a Secretaria Estadual de Segurança Pública, não há jovens infectados no sistema socioeducativo em Cuiabá. No dia 11 de julho, o documento informou que equipamentos de proteção individual foram distribuídos nas 7 unidades do estado. O portal Terra publicou em 13 de junho que o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, enviou um parecer ao Supremo Tribunal Federal que diz que o porte de arma de fogo para agentes de segurança socioeducativo é inconstitucional. A manifestação foi em uma ação proposta pelo PSOL contra a Lei 8.400 do Estado do Rio de Janeiro. Segundo Aras, os agentes socioeducativos têm a função de aplicar medidas destinadas à ressocialização dos adolescentes em conflito com a lei, havendo de agir pautados pelo princípio de proteção integral que preconiza aquelas que têm responsabilidade legal o dever de assegurar aos menores, com absoluta primazia e efetivação dos seus direitos fundamentais. Reiteramos aqui, a única medida que preza pela saúde de trabalhadores, trabalhadoras e jovens nas medidas socioeducativas é a completa suspensão das medidas, é a liberdade. Trabalhadoras, trabalhadores, jovens e suas famílias, doentes e mortos pelo coronavírus, são de responsabilidade do Estado. Se a subnotificação é enorme pelo Brasil, imaginem as unidades de medida socioeducativa, onde já se escondem torturas diárias. Sou candidato a estar na Cracolândia com a pele marcada pelo selo de qualidade da Fundação Casa. E dando sequência aqui a mais uma edição do Boletim Casa Virada com as notícias dos serviços de medida socioeducativa em meio aberto, hoje nós vamos falar sobre as denúncias de sobrecarga de trabalho que tem acometido aí os técnicos e técnicas dos serviços de medida socioeducativa em meio aberto aqui da cidade de São Paulo. Nessa última semana tem chego aqui para o Boletim Casa Virada diversas denúncias de trabalhadores e trabalhadoras que atuam aí nos serviços de medida socioeducativa em meio aberto com relação ao volume de trabalho neste período de pandemia. Não todos os serviços daqui do município têm trabalhado de maneira remota, a maioria sim, porém alguns serviços ainda estão trabalhando presencialmente no serviço, e os trabalhadores que estão executando as atividades laborativas de maneira remota têm denunciado o grande volume de trabalho e a falta de respeito por parte das coordenações e supervisões com relação aos limites de horário aí e respeito à jornada de trabalho dos trabalhadores e trabalhadoras. Frequentemente, então, os técnicos e técnicas têm dito e denunciado que diversos gerentes e diversas organizações dos serviços têm solicitado protocolos, informações, planilhas, documentos após os horários de trabalho dos técnicos e técnicas e por vezes essa jornada extra de trabalho não tem sido contemplada aí na jornada de trabalho que poderia gerar um acúmulo de banco de horas ou então de pagamento de hora extra. Diversos técnicos e técnicas têm relatado então essa sobrecarga de trabalho e essa falta de respaldo do ponto de vista de garantia dos direitos trabalhistas da classe trabalhadora aí e diversos gestores de parceria, que no caso são os trabalhadores da prefeitura, né, que fazem a supervisão e atuam nos centros de referência especializados de assistência social, os CREAS, também têm feito vista grossa a esse processo de sobrecarga de trabalho. Há de se considerar que esse processo de sobrecarga de trabalho também tem sido culminado pela Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, haja vista que eles têm pedido diversas quantificações do trabalho que tem sido realizado de maneira remota, e então isso faz com que as organizações, as supervisões e as gerências dos serviços exerçam aí um maior assédio, um maior poder e uma maior exigência com relação à produção de trabalho dos técnicos e técnicas dos serviços de medida socioeducativa em meio aberto. Era muito longe, às vezes não tinha visita. Graças a Deus os companheiros lá da ilha. E essa foi a edição 72 do Boletim Casa Virada. Lembramos que aqui só falamos sobre o que sai na mídia, no meio fechado, e trazemos a reflexão de uma trabalhadora do meio aberto. Agora imagina quanta coisa acontece e a gente nem sabe e a gente nem pode falar aqui.
para download no Mediafire, Megafone, disponível no YouTube, Facebook, Spotify e nos tantos outros agregadores de podcast. Também nos intervalos da Rádio Comunitária Cantareira. Acesso ao Casa Virada no desobediênciasonora.milharal.org.